Olá, turma, tudo bem com vocês? O meu nome é Eduardo Maciel e nós estamos de volta para nossa aula de número 2 de psicossomáticas. Eu acredito que você já deve ter assistido a aula 1 ou presencialmente em um dos nossos polos ou até mesmo no EAD, né? Pelo nosso portal de alunos, pelo nosso grupo de alunos. Se você não o fez, por gentileza, assista também a aula de número 1 para que nós tenhamos uma boa base de tudo aquilo que estamos falando neste nosso encontro. Geralmente as nossas aulas são ao vivo, elas ficam gravadas, mas hoje em especial, por causa do deslocamento da viagem, eu não consegui fazer essa aula ao vivo. Então eu já antecipei, deixei gravado para vocês e assim você pode ver e rever quantas vezes for necessário a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as psicossomáticas e eu quero fazer, logo no início, um breve resumo daquilo que nós já vimos. Para os alunos que estão nos assistindo ao vivo, na estreia dessa aula, eu vou pedir para vocês uma gentileza. Coloca no comentário do chat o seu nome completo para que eu possa computar a sua presença, tá bom? Você que está vendo também por outra plataforma, pode colocar o seu nome completo e coloca até o seu polo, se você é de Nova Iguaçu, se você é de Caxias, se você é de Miguel Couto, se você é de outro polo do Instituto Fastef, e aí eu identifico você na sua lista de chamadas, se você é aluno EAD, para que nós possamos computar então a sua presença no dia de hoje. Eu quero recapitular com vocês algumas coisas que nós falamos na primeira aula. Na primeira aula, nós falamos sobre essas doenças, né, ditas, consideradas aí psicossomáticas, e tudo tem a ver com o corpo e com a mente. As coisas estão interligadas, tanto a sua mente como também o seu corpo, eles estão interligados. Tudo aquilo que acontece no nosso corpo físico é um reflexo das nossas emoções, das nossas crenças e dos nossos pensamentos. E aí assiste lá a aula de número 1 para que você tenha detalhes sobre tudo isso que eu falei. Agora, essas doenças que respondem no corpo, elas não são de origem consciente, elas são de ordem inconsciente. Todas essas doenças, elas são manifestações do nosso inconsciente. Aquilo que você queria ter falado e não conseguiu falar, aquilo que você queria ter feito e não conseguiu ter feito. Então, são problemas de ordem emocionais que depois vão refletir no teu corpo físico. Existem alguns fatores que levam ao desequilíbrio emocional, como nós vimos na aula de número 1, são as emoções em deficiência ou em excesso, são as resistências para as mudanças da vida e são os padrões limitantes de comportamento, aquilo que nós herdamos do nosso berço, do nosso pai, da nossa mãe, quando ainda éramos crianças. Vimos também, na aula de número 1, os componentes críticos das nossas emoções, que podem ser subjetivos, como nós experimentamos as emoções, eu dei exemplo, como fisiológico, é o grupo B, como o teu corpo reage. Tem gente que desmaia quando está submetido a um grande estresse. E expressivo, como você se comporta diante dessas emoções. Tem gente que consegue ressignificar de maneira muito rápida e tem gente que não, né? Tem gente que precisa de verdade terapias, aconselhamentos para que possa superar. Vimos ainda o que é uma doença psicossomática e aí nós precisamos entender que psicossomático vem da junção de duas palavras de origem grega. Psique, que significa alma, e soma,
que significa corpo, ou seja, uma doença psicossomática é aquela que tem origem na alma, ou seja, no psicológico, e que vai gerando consequências também no seu corpo físico. Então, esse é o enredo da nossa aula de hoje, tanto a aula de número 1 como a aula de hoje, nós vamos falar exatamente dessas doenças que acabam refletindo no nosso corpo físico e por isso nós usamos, já que a mente e o corpo, eles estão interligados, por isso que nós usamos esse sistema único, que são mecanismos inconscientes, né? Presente nessa ligação. Tudo que se passa na tua mente acaba respondendo lá no seu corpo. Vimos ainda como confirmar se eu estou sendo uma doença psicossomática, porque nem tudo, né, é de ordem psicossomática. 20% é patológico, é DNA, é herança de pai e mãe, pressão alta, diabetes, colesterol, mas 80% pode ser psicossomático. Então nós vimos isso também na nossa primeira aula e vimos ainda as causas das doenças psicossomáticas, que podem ser algumas, tá? Problemas profissionais, desemprego, insatisfação, jornada de trabalho, traumas e eventos marcantes, principalmente lá atrás, na nossa infância, conflitos familiares, traumas, medos, violência psicológica, abusos, bullying, conflitos amorosos e ainda a ansiedade e a tristeza. Existem pessoas que elas não conseguem controlar os seus sentimentos, elas não conseguem elaborar, por isso elas vivem tristes, elas vivem muitas vezes ansiosas. E com a terapia você vai conseguir de fato ressignificar esses sentimentos que você acaba sentindo. Se tem causa, tem sintoma. Nós também vimos na nossa aula de número 1 os sintomas psicossomáticos. Nós vimos vários deles. Vimos o estresse, vimos a ansiedade, vimos a impaciência, vimos os problemas de concentração. Todos eles são sintomas psicológicos das psicossomáticas, mas também existem sintomas físicos. Vimos a taquicardia, as dores de cabeça, as quedas de cabelo, a insônia. Olha lá no reloginho, 3h41 da manhã e a pessoa não consegue dormir. Tensões musculares. Às vezes você está sentindo uma dor e você se enche de remédio, mas na verdade não é o relaxante muscular que vai fazer o efeito. Na verdade, é uma boa psique. E nós terminamos a aula da semana passada, a aula número 1, falando sobre as principais doenças emocionais. Tanto na turma presencial como na turma do EAD, nós falamos das principais doenças emocionais. Aí a lista é grande, tá, pessoal? Eu vou passar rapidamente, mas você assiste lá na aula de número 1. Nós falamos das alergias, o porquê das alergias. Nós falamos também da anemia, por que uma pessoa fica anêmica se ela come bastante coisas que contêm ferro, feijão, fígado. Falamos também das doenças respiratórias, como a asma, como a bronquite. Falamos ainda da artrite, da artrose, da osteoporose. Mas, professor, tudo isso tem uma causa emocional? Tudo isso tem um fator emocional? Evidentemente que sim, tá, turma? Evidentemente que sim. São fatores emocionais, senão nós não estaríamos nessa aula de hoje aqui. Não faria sentido nós estarmos nessa aula aqui se essas doenças não respondessem no nosso corpo.
Vimos também a asma, né, que está associada sempre a um complexo de culpa. Vimos ainda os problemas na bexiga, que vão ficando guardados aí, as dores da alma. Vimos a bulimia, aquelas modelos, né? Aquelas meninas que fazem modelagem que se cobram muito. Vimos o câncer, que é o tumor maligno. Vimos os problemas de coluna. Talvez você não entenda por que tanta dor de coluna. Será que não é o porquê você quer fazer tudo sozinho? Vimos as doenças de coração, os problemas cardíacos, vimos os problemas dentários. Não é porque a pessoa não tem uma boa escovação, ela vai frequentemente no dentista, mas os problemas dentários, a gengivite continua. Vimos as dores generalizadas, né? Culpa do medo, culpa de ser punido. Vimos as dores nas costas, que é uma dor específica na lombar, as dores na nuca, as dores no pescoço, os problemas digestivos, a gente também viu, tudo aquilo que a pessoa come, ela acaba passando mal. Vimos ainda os problemas no fígado, sempre ela está vivendo com fortes dores no fígado, os problemas na garganta, né? Aquela garganta que muitas vezes fica infeccionada, a gastrite. Tinha até uma aluna nossa na aula presencial que falou que sofreu de gastrite durante muitos anos. Os problemas de joelhos têm a ver com inflexibilidade, tem a ver com rigidez. A obesidade, a pessoa que come as suas emoções por causa da sua insegurança. Os problemas nas pernas, a pessoa não consegue andar, não consegue caminhar, muita dor nas pernas. As doenças nos pés, esporão e tantas outras mais. A retenção de líquido, que muitas mulheres acabam sofrendo e sofrendo demais com retenção de líquidos. Os problemas nos rins, pode ser um acúmulo de mágoas, de tristezas, de dores do passado. O tumor, feridas antigas não curadas, pode ser benigno, pode ser maligno, mas tem um tumor ali. As úlceras, pode ser um medo de não ser suficiente, o medo de não dar conta de tudo aquilo que a gente acaba se propondo fazer. As varizes, olha a perna da pessoa ali, parece o mapa mundi, né? Está associado à incapacidade de aceitar as condições que lhe são impostas. E hoje, agora sim, né? Eu estava passando bem rapidinho, porque tudo aquilo eu falei na aula de número 1. Hoje, nós já vamos ter matéria nova, nós já vamos ter uma segunda aula para esgotar esse assunto de psicossomáticas na proposta da nossa ementa para sermos futuros psicanalistas clínicos. Hoje a gente vai falar sobre o que é somatização. Porque doença psicossomática você já entendeu. É a soma dos problemas da alma que respondem no corpo. As causas a gente já falou. Os sintomas a gente já disse. As principais doenças a gente já abordou. Mas o que é, professor? Quero entender a raiz do problema. O que é, de fato, a somatização? Na somatização, turma, a pessoa apresenta sintomas físicos, mas após uma vasta investigação, não existe uma doença orgânica apontando como causa desse sintoma emocional. Então, a somatização nada mais é do que uma pessoa estar sofrendo de um mal emocional, mas ela vai fazer vários exames e esses exames não demonstram nada patológico. Um bom exemplo disso seria, por exemplo, a síndrome de pânico, na qual a pessoa vai relatar que tem um mal-estar muito grande, e isso é físico, tá, turma?
ela tem taquicardia, parece que o coração vai sair pela boca, ela sofre de dores no peito, ela sente náuseas, ela tem um desconforto abdominal muito grande, sente tontura, tonteira, não é coisa da cabeça dela, ela sente isso mesmo. Falta de ar, ela fica ofegante, né? Vou morrer. Ela tem falta de ar, dentre outros sintomas. Mas o médico não encontra nenhuma patologia. Ela não tem problema de coração, ela não é muitas vezes ex-fumante. E aí o médico vai fazendo vários e vários exames, a pessoa sente tudo isso e o seu corpo responde tudo isso fisicamente, mas de fato a causa ela é emocional. Então, professor Eduardo, qual é o desafio das doenças psicossomáticas? Nós, como especialistas em comportamento humano, nós, como aspirantes de psicanálise clínica, nós precisamos entender que existe um desafio quando nós falamos em problemas psicossomáticos. O problema de se fazer um diagnóstico. Faltam muitos especialistas no mercado que consigam, de fato, trazer para nós, esclarecer, né? Às vezes você vai num médico, num especialista que ele nem olha para você. Ele nem olha, ele fica anotando, prescrevendo coisas e depois te manda embora. O grande desafio são especialistas que conseguem diagnosticar o problema. O problema de uma doença psicossomática é que a pessoa ela não possui consciência de que a doença está sendo causada pelos seus próprios sentimentos. Então, se mudar os sentimentos, se ressignificar as percepções, se mudar as emoções, já é mais de meio caminho andado. Além disso, não se encontra uma explicação física, biológica, patológica para esses sintomas. Ela não tem bronquite, mas sente os sintomas da bronquite. Ele não tem problema cardíaco, problema no coração, coração grande, mas sente problemas, sintomas como taquicardia. Não há nenhum problema respiratório, pulmonar, mas ele sente falta de ar. Então este é um grande desafio já a partir do momento do diagnóstico. E é por isso que nós precisamos investir em saúde mental. Porque se você e eu investirmos na nossa psique, a gente vai viver mais, a gente vai viver melhor. Tem gente morrendo com 40 anos. Essa semana eu conversei com uma pessoa que dizia que ficou viúva do seu marido com 40 anos. O marido dela, na verdade, tinha 42 anos. É um jovem. É uma pessoa que podia ter uma terceira idade muito boa. Hoje a medicina já avançou tanto que dá para se ter uma faixa etária maior. 60, 70, 80. Tem pessoas que vivem até 90, 100 anos. Mas por que ainda tem gente morrendo cedo? Porque ainda não estão cuidando do seu emocional. Ainda não estão fazendo a higiene mental. As consequências para essa falta de diagnóstico, porque nós não temos bons profissionais para diagnosticar de maneira correta aqueles que vão no cerne da situação. Algumas consequências porque o diagnóstico não foi feito. Primeira, diminuição da capacidade de produção. Eu tenho dado muitas palestras em empresas na semana que se chama de
Simpate, a semana de prevenção de riscos, né? De incidentes no trabalho. E eu tenho feito Granado, Febo, eu tenho feito empresas como a Compacto, como tantas outras aí, Lola Cosméticos, e existe um grande grupo de funcionários, de colaboradores afastados, com atestados médicos, não podendo trabalhar, encostados, porque não cuidaram da sua saúde mental. E aí não conseguem produzir. E a empresa acaba perdendo, porque continua pagando o salário deles ou ficam encostados pelo INSS e não tem aquela mão de obra especializada. A segunda consequência é a execução de atividades com menor precisão. Uma pessoa, por exemplo, que dirigia e que era autônoma no volante, agora ela perde o seu reflexo, ela começa a ter medo de pegar o carro, ela tem carteira de motorista, mas ela tem medo de pegar o carro e causar um acidente. As execuções, as atividades, elas vão diminuindo na sua precisão. Parece que a pessoa fica meio aérea, mas ela não está tomando medicação, não. Parece que a pessoa fica um pouco fora de si. Temos também o que nós chamamos de absenteísmo e ainda a falta de motivação. Quando falamos em absenteísmo, é que a pessoa ela começa a se abster dos lugares, ela não quer mais viajar, ela não quer mais ver ninguém. Falta essa motivação de estar com o neto, de estar com a neta, de estar com o filho, de estar com a família. A pessoa vai perdendo ali os seus estímulos, ela vai perdendo o colorido da vida. A vida se torna preto e branco. Então alguém convida, vamos viajar? Ah, não, deixa para outra vez. Vamos lá na casa do seu filho, do seu neto? Ah, não, deixa para outro dia. Ela está sempre se abstendo, ela está sempre protelando. Ela já não tem mais motivação para viver, para fazer as coisas que ela gostava de fazer. Tem gente, por exemplo, que gostava muito de passear, de ir para o shopping. Outros até gostavam de ir no supermercado. E agora já não tem mais essa motivação de sair de casa, de frequentar um bom restaurante, de comer uma boa comida. Eu sou suspeito, tá? De gastronomia, porque aonde eu vou, eu quero conhecer os melhores restaurantes. Atualmente eu estou morando na cidade de São José dos Campos, cerca de 330 quilômetros do Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Mas nesses meses que eu tô lá, inaugurais, eu fico perguntando para os moradores, onde é que tem a melhor pizza? Aonde é que tem o melhor hambúrguer? Aonde é que tem a melhor comida italiana? E aí eu vou, né? Às vezes vejo vídeos no YouTube porque eu quero apreciar uma boa gastronomia, eu quero apreciar a vida. A vida, turma, ela é muito boa e ela tem que ser vivida intensamente. A gente tem que remir o nosso tempo, viver como se não tivesse amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Então vamos viver o hoje. Vamos falar agora sobre alguns tipos de doenças psicossomáticas. Nós vimos na primeira aula as principais doenças. Agora nós vamos avaliar os principais tipos. Existem alguns tipos. Há diversos tipos de doenças psicossomáticas. E suas manifestações e distúrbios físicos vão variar de pessoa para pessoa. Ah, eu achei que era igual. Eu achei que todo mundo sentia os mesmos sintomas. Não. Eu achei que todo mundo sentia uma gastrite na mesma intensidade. Não. Uma dor no fígado na mesma intensidade. Não.
vai variar de organismo para organismo, vai variar de pessoa para pessoa. É igual remédio. Às vezes o médico receita um fármaco e a pessoa compra e ela não se dá bem com aquela droga, ela não se dá bem com aquela química, ela não se dá bem com aquele remédio. Já para outro tipo de organismo, para outro tipo de pessoa, ela vai fazer uso contínuo daquela medicação e ela não vai sentir absolutamente nada. O mais importante é a gente entender que essas doenças psicossomáticas que nós estamos aprendendo nessas duas aulas podem afetar qualquer pessoa. Tudo depende do momento psicológico que essa pessoa esteja passando. Ah, mas o senhor está dizendo que qualquer pessoa está suscetível? Qualquer pessoa está suscetível. Tem uns 2 anos que em um final de ano, né? Finalzinho do ano de 2023, eu estava com um burnout, eu estava com esgotamento, com uma carga horária de trabalhos mas tão intensa, que aquilo me levou para depressão, que aquilo me levou para síndrome de pânico. Eu já não queria mais sair de casa, eu estava com medo do efeito rebote. Eu estava constantemente com crises de pânico. O meu coração disparava, me dava sudorese, eu começava a suar e eu queria sair de determinados lugares ali porque eu achava que alguns gatilhos poderiam vir. Então isso pode acontecer com qualquer pessoa. A ansiedade, que é o excesso do amanhã, o estresse, que é o excesso do hoje, a depressão, que é o excesso do ontem, tudo isso pode acometer a mim e a você. A gente não é robô, a gente não é ciborgue, nós também vivenciamos. Se você me der um beliscão aqui, vai doer. Eu vou gritar, ai, doeu. Então nós não somos robôs, nós não somos ciborgues. Ah, mas eu sou da igreja, eu sou de Jesus. Sim, mas até na Bíblia nós temos grandes homens de Deus como Elias que passaram por momentos emocionais difíceis, que beiraram a depressão. Nós temos momentos de personagens bíblicos ali que estavam vivendo uma angústia tremenda. O próprio Jesus, filho de Deus, suou gotas de sangue. Olha que momento, olha que tensão. O primeiro tipo de doença está lá no sistema nervoso, como, por exemplo, enxaqueca, dores nas vistas, dormência e formigamentos em algumas áreas do corpo, simulação até de doenças neurológicas. Aí, no primeiro momento, a pessoa vai correr para o neurologista, fazer todos os exames. Se ela não tiver convênio de saúde, plano de saúde, ela vai gastar um dinheirão, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 em exames e não vai achar nenhum problema neurológico. O sintoma é neurológico, mas o tipo de doença não é física. O tipo de doença é de ordem emocional. Segundo tipo, são irritações na pele. Pode ser coceira, pode ser problema dermatológico, alergias. Provocado pelo quê? Sistema nervoso, doenças autoimune, lúpus. Aí vai para o dermatologista, aí compra creminho, e cada creminho caro. Tem um creminho aí, eu não sei o nome agora, que ele é bem pequeno. Eu acho que deve ter ali 50 ml, que a pessoa ela deixa quase um rim na farmácia, porque medicamentos ali, cremes dermatológicos são muito caros. E ela vai gastando ali rios de dinheiro por causa de uma irritação na pele, uma coceira, mas não é
de ordem clínica, patológica, biológica ou física, é de fundo emocional. Precisamos tratar o emocional. Dá para viver uma vidinha melhor. Outro tipo, doenças nos músculos, doenças nas articulações, dores, tensões, contraturas. Às vezes até a pessoa está dormindo e ela sente cãibra. Como é que ela sente cãibra dormindo se nem jogando futebol ela está? São problemas emocionais, são contraturas, são tensões, são problemas nos músculos, são problemas nas articulações. Temos ainda o que nós falamos na primeira aula e vamos reforçar agora. Dor de garganta, inflamações na garganta, nas amígdalas, sensação de nó na garganta, como se a garganta ficasse mesmo, turma, fechada. Eu até dei um exemplo, não sei se foi na aula presencial ou para a turma do EAD, que às vezes um professor, ele pede para um aluno fazer uma apresentação lá na frente, dia tal, hora tal. Só que o aluno tem pânico de falar em público. O que acontece? No dia tal, na hora tal, a garganta não abre. Tem um nó na garganta. E não é migué, não é desculpa. A pessoa levantou naquele dia e não consegue falar. É um mecanismo de defesa. É psicossomático. É proveniente daquele medo de falar em público. Sistema circulatório. Dores no peito, palpitações, pressão arterial alta e sintomas parecidos como sintoma de um infarto. Eu quero até focar nesse sistema circulatório, mas na pressão alta. Porque muitas vezes sua mãe, seu pai, eles nem eram hipertensos, eles nem são hipertensos. Mas você apresentou pressão alta. Aí vai no cardiologista, ele passa lá o Aradós, ele passa lá a losartana, ele passa lá o hidroclorotiazida. Mas, na verdade, o que está faltando é essa regulação emocional. Atividade física faz um bem muito grande para a gente. Se você tem sido negligente com a tua atividade física, eu posso até te dar um conselho. Volte o mais rápido possível a fazer atividades físicas. Nem que seja uma caminhada. Caminhar na rua não tem mensalidade. Mas se você puder pagar um plano de academia. Mas não é para pagar o ano todo e só ir 2 vezes não, tá? Se você puder pagar um plano de academia e regularmente você exercitar o teu corpo, vai te trazer bem-estar. E daqui a pouquinho a tua pressão ela tá regulada. 12/8, 11/8. Pode ter certeza. Sistema respiratório é outro tipo. Falta de ar, sufocamento, parece que a gente vai morrer, parece que a gente vai cair durinho, durinho, durinho da Silva. Olha só a nossa saúde emocional, aonde está nos levando. Problema no estômago, turma, é outro tipo. Dor de estômago, queimação, tudo que come passa mal, náuseas, vontade de vomitar, gastrite, úlceras gástricas. Ah, mas é porque o organismo da pessoa é fraca. O meu parente, coitado, tudo que come, feijoada, dobradinha, não consegue não. Às vezes não é o organismo, às vezes é o emocional.
E o que dizer de gente que nem come comida pesada, rabada, dobradinha e também passa mal? Então nem sempre é físico. Muitas vezes é psicossomático, muitas vezes é de fundo emocional. Se investigar direitinho, vai ver muitas vezes que é de fundo emocional. Mais um tipo, na nossa aula de hoje, prisão de ventre, diarreia, problema no intestino. Uma das perguntas que nós analistas sempre fazemos para os nossos analisados é: como é que funciona o teu intestino? Você vai bastante no banheiro? Não vai quase no banheiro? Como é que está a questão da evacuação? Porque a gente consegue matar ali algumas charadas só estudando o intestino da pessoa. O intestino solto, que é a diarreia. A pessoa vai 3 vezes ao dia no banheiro evacuar. Ou o intestino preso, a prisão de ventre. As mulheres sofrem muito disso, né? E não conseguem ir ao banheiro 2, 3, 4, uma semana sem ir ao banheiro. E a pessoa vai, obviamente, sofrer. Mais um tipo, sistema urinário. Dor e dificuldade para urinar. Doenças urológicas. Aqui já entra na área mais do universo masculino, mas também mulheres têm problemas urinários, né? Tem contenção. Então, é preciso fazer uma investigação. E se nós estamos falando hoje, nessa aula de número 2, de doenças que têm um fundo emocional, por que não investigar? Por que não entender o porquê que tudo isso se passa na vida da pessoa? Vamos entender melhor. Se existe uma explicação plausível, nós precisamos ir atrás dessa explicação. E mudando o nosso emocional, a nossa psique, vai mudar tudo. A gente vai ter muito mais qualidade de vida. Porque qualidade de vida, às vezes a pessoa acha, né, que se ela mudar para uma cidade melhor, da qual ela já mora hoje, tudo vai mudar. Ah, eu vivo assim porque eu vivo nessa cidade. Ah, eu vivo assim porque eu moro nessa casa. Se eu mudar de casa, vai mudar tudo. Nem sempre é a casa. Nem sempre é a cidade. Nem sempre é o bairro. Nem sempre são os vizinhos. Mas é isso aqui, ó. A psique humana. Como dizia o Didi dos Trapalhões, a cachola. É isso que muitas vezes tem que mudar. Você nem precisa mudar de cidade. Você nem precisa mudar de bairro, a não ser que você queira, a não ser que seja um sonho. Mas a qualidade de vida começa de dentro para fora. Dificuldades sexuais também é uma área nossa na psicanálise clínica. Diminuição do desejo sexual, que muita gente popularmente apelidou como libido. Na psicanálise, a libido é muito mais ampla do que desejo sexual. Alterações no ciclo menstrual. As mulheres aí que eram bem certinhas, né, na sua regra, agora a sua regra tá uma bagunça, né? Parece até que é a pré-menopausa, mas não é, né? Não é a pré-menopausa, não é a climatéia, como falam aí. Ou a impotência sexual, no caso dos homens, a frigidez no caso das mulheres, ou talvez até as dificuldades para engravidar. Uma mãe que tem um sonho, né? Uma mulher que tem um sonho de ser mãe, de engravidar, mas ela não consegue. Então essas dificuldades sexuais, essa diminuição
do prazer, da libido popularmente falando, do desejo, ou a impotência, ou a frigidez, ou dificuldades para engravidar, tudo isso tem um fundo. E você já sabe, né? Qual é o fundo? É psicossomático. É a psique, a alma, e é o soma, que é o corpo. Vai refletir no seu corpo. Pode não ser essa semana, pode não ser ainda esse mês, mas uma hora vem a fatura. É igual cartão de crédito, turma. Cartão de crédito é uma coisa que criaram muito legal. Você pega aquele pedacinho de plástico e hoje em dia nem precisa mais o pedacinho de plástico. Você coloca ele no celular e enquanto você tem limite, você vai pagando, né? Paga o shopping, paga o tênis, paga o vestido, paga a bolsa, parcela a bolsa em 6 vezes, em 12 vezes, paga a televisão, paga o videogame, paga o lanche, paga o cinema. Quando fecha a fatura e a fatura chega pra gente pagar, tem compras que a gente nem lembra que fez. Não, mas eu não comprei esse sapato, não. Demônio devorador. Mas o demônio devorador calça 36? Calça 38? Não. É porque a gente vai comprando no impulso. Só que uma hora vem a fatura. As doenças emocionais, elas são exatamente igual cartão de crédito. A gente vai acumulando, 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 absolvendo, absolvendo, só que uma hora vai chegar a fatura e essa fatura acaba refletindo no nosso corpo físico. Então, como se proteger, professor, dos distúrbios psicossomáticos? Será que tem alguma maneira da gente fazer esse muro de contenção, da gente ter essa prevenção? O brasileiro tem esse defeito, né? Ele não busca a prevenção. Ele só vai consertar o portão quando alguém foi lá e estourou o portão. Ele só vai colocar o cadeado quando alguém invadiu. A gente não trabalha com a prevenção. A gente só quer consertar o que está quebrado. Mas existe uma maneira da gente se proteger? É claro que tem. E o primeiro passo é você e eu praticarmos o autoconhecimento. Já dizia o filósofo, conhece-te a ti mesmo. Eu acho esse um dos exercícios mais complexos da mente humana. O autoconhecimento. A gente reconhecer e saber quem somos, os nossos limites, até onde eu posso ir. Porque a maioria não se conhece. Tem gente que em conversas informais falam comigo assim: ai, eu detesto chocolate, não gosta, não gosto. E aí depois passa na frente aí de uma loja de chocolate e ela fica salivando, vontade de comer um chocolate branco, ao leite, meio amargo, 70%. Gente, o autoconhecimento faz você dizer assim: eu gosto muito de chocolate, eu sou um chocólatra. O autoconhecimento faz você entender quem você é, sem máscara, sem camuflagem. Até porque nós já estudamos mecanismos de defesa e quem não estudou com a gente vai ser uma das próximas matérias. Toda negação é uma afirmação. Por que você está negando tanto? Por que você está tão incomodado com aquilo? Por que aquilo mexe com você emocionalmente? Então, a maneira
da gente se proteger de distúrbios psicossomáticos é praticando o autoconhecimento, reconhecendo as nossas fraquezas, e todo mundo tem vulnerabilidades. É entendendo as suas fortalezas. Aqui eu sou bom, aqui eu dou show, aqui eu tiro onda. Para você se munir de habilidades e tratar o problema. Somos perfeitos? Não, longe disso. Somos robôs? Homem de gelo, mulher de gelo? Também não. Temos sentimentos, mas a gente precisa buscar melhorar. Por que você se matriculou num curso de psicanálise clínica com a gente? Porque, primeiramente, você quer se conhecer, você quer buscar autoconhecimento, primeiramente, você quer melhorar como pessoa. Não dá pra gente querer mudar o mundo se a gente não arruma nem a nossa própria cama. Tem gente que quer mudar o mundo, mudar o planeta Terra, mas ele não se enxerga. Primeiro, a gente precisa, antes de querer mudar o mundo ou mudar as pessoas à nossa volta, entender de fato e de verdade que a gente precisa de mudança. A mudança começa em nós. Antes de eu querer mudar alguém, eu preciso me autoconhecer. E depois, analisado, eu vou poder ajudar outras vidas. Entendem isso? Uma outra maneira da gente se proteger dos sintomas psicossomáticos, dos distúrbios psicossomáticos, é a inteligência emocional. Nós temos um curso no Instituto FASTEF, que é um curso de inteligência emocional, só que a gente está regravando, porque as aulas são muito antigas, e aí não estava numa qualidade boa de som, de imagem, e a gente está regravando. Então talvez no segundo semestre agora, a gente já lance esse novo curso de inteligência emocional 2.0. Trabalhar a inteligência emocional vai te dar mais segurança de compreender como você reage diante das mais diversas situações, sem necessariamente absolver e transformá-las em um grande problema. Tem pessoas que não têm inteligência emocional nenhuma e elas vão piorar o problema. Quando é que eu pioro o problema? Quando eu faço tempestade num copo d'água. Uma coisa tão fácil da gente administrar, uma coisa tão fácil da gente administrar, resolver, mas a gente cria o caos. Tem gente que ao invés de jogar água na fogueira, joga gasolina na fogueira. Falta de gestão de emoções, inteligência emocional. Reavalie a sua história. Se você conseguir reavaliar a sua história, ressignificar, você estará se protegendo dos distúrbios psicossomáticos. Seus pais lhe transmitiram muitas informações a vida toda. Algumas informações boas, outras nem tanto, era informação ruim. Mas você precisa entender que à medida que o tempo passa, você vai ser mais capaz, você fica mais suscetível a absolver o que foi bom e a eliminar aquilo que não vale a pena. Eu gosto muito da frase do doutor Augusto Cury, que diz assim: a sua paz vale ouro, o resto é lixo. A sua paz vale ouro. Não tem dinheiro que pague a tua paz. E o resto? O resto é lixo. Então vamos avaliar, ou reavaliar, ou ressignificar a nossa história. Tem muita carga que o meu pai passou para mim que não é bom eu continuar com aquela carga. Tem muita coisa, muita bagagem que a minha mãe
passou para mim que não é bom eu continuar naquele mesmo padrão. É um padrão limitante, são pensamentos intrusivos, é uma maneira muito pesada de se viver. Eu quero viver uma vida mais leve, eu quero viver uma vida mais clean. E com a psicanálise clínica a gente consegue. É só você querer, só depende de você. Como se proteger dos distúrbios emocionais, os distúrbios psicossomáticos? Relacione a sua doença a algo que aconteceu. Como assim? Por exemplo, uma dor de garganta pode ser um sintoma de algo que você não disse para alguém, ficou engasgado, entalado. Eu tinha que ter dito, mas eu não podia. Porque se eu falasse, eu ia perder o emprego. Eu tinha que ter dito, mas eu não falei, porque se eu falasse, nunca mais eu ia ter aquela oportunidade. E eu queria manter o protocolo, manter a oportunidade, não falei, fiquei engasgado. Engoli sapinho. Quantos sapinhos você já teve que engolir na vida? Agora não é mais o momento da gente ficar engolindo os nossos sapinhos. Agora é momento da gente reavaliar. Talvez um susto que uma pessoa levou na infância pode ter trazido para ela um vitiligo. O que é um vitiligo? As células do corpo pararam e a pigmentação da pele começou a ser alterada. Por isso que a gente vê muita gente que tem vitiligo com a pele toda manchada. Pessoas até mais escuras que ficam todas brancas. Pessoas toda branca que ficam todas manchadas. A pigmentação para, a célula para, não produz mais. Doenças relacionadas com coisas que a gente não elaborou lá atrás. Mais uma maneira da gente se blindar das doenças psicossomáticas, do desequilíbrio, dos distúrbios psicossomáticos, priorize cuidar de você. Porque eu tenho certeza absoluta, quase que uma mega sena, que você já cuidou de muita gente. Eu tenho certeza que você já cuidou de pai, cuidou de mãe, cuidou de filho, cuidou de filha, se bobear tá cuidando de neto, se bobear tá cuidando de neta, cuidou até do vizinho, cuidou até do amigo, cuidou até do irmão da igreja. Mas você esqueceu a pessoa mais importante que você deveria ter cuidado. Quem é a pessoa mais importante que eu deveria ter cuidado? Eu mesmo. Você mesma. É comum nós cuidarmos muito mais dos outros do que de nós mesmos. Isso não tem problema nenhum. Cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar do filho, pode cuidar. O problema é quando você esquece de cuidar de você. O problema é quando você não se dá a merecida atenção e fica cuidando da vida do outro igual fofoqueiro. Principalmente quando os filhos casam, a gente não tem mais que cuidar da vida dos filhos, nem da nora, nem do genro. O problema é deles, a casa deles. E eu só vou opinar em alguma coisa quando eu for perguntado. Papai, o que o senhor acha? Eu dou minha opinião. Se eu não for perguntado, filhos casados, deixa ele viver a vida comum dele do lar. Mamãe, o que a senhora acha? Dá sua opinião. Não foi perguntada, não se meta. Porque a gente acaba cuidando mais da vida do outro, sendo o radarzinho da vida do outro e esquecendo da nossa própria vida. Tem gente que cuida de todos, menos dele. Você deveria, nesse momento, cuidar um pouco mais de você. Pensar um pouco mais em você.
Até no quesito estudos. Você pagou estudo para os seus filhos, para os seus netos. Agora é o momento de você investir em você, na sua formação, na sua educação. É o momento de você olhar para você. Eu tenho que crescer. Eu tenho que evoluir. Eu estou fazendo uma graduação. Então não para não, faz uma pós. Eu estou fazendo uma pós. Então não para não, faz outra pós. Eu estou vivendo um momento na minha vida que eu estou fazendo 2 pós ao mesmo tempo. Mas o senhor não trabalha, o senhor não faz nada, o senhor só dá aula. Para eu dar aula aqui, eu tenho que ter conteúdo. Eu tenho que preparar a aula. Demora mais tempo eu preparando essa aula e fazendo dever de casa do que eu explanando, eu explicando. Não adianta você ter um professor que parou no tempo, um professor que estudou psicanálise em 1983. Não. Você precisa de um bom professor. Você precisa de alguém que se recicla, que se prepara, que tem base nas neurociências, que tem base na neuropsicanálise, que tem base na sexualidade. Então, a gente não para. Quando é que eu vou parar de estudar e tirar um ano sabático? Nunca. Nunca. Eu vou estudar até 80, 90, 100 anos, se Deus assim permitir. Porque estudar é uma paixão. A apóstola Marilene, que está acompanhando essa aula com a gente, ela diz assim, eu aprendi com ela. Apóstola Marilene, conhecimento não ocupa espaço. Então, meu amigo, então, turma, então, minha amiga, cai dentro. Termina um curso e emenda no outro. Mas é tempo. O tempo vai passar da mesma maneira. Uma pós-graduação em neurociência no Instituto Fastef é 1 ano e meio. Se você começar uma pós-graduação em neurociência de 1 ano e meio, daqui 1 ano e meio você é um neurocientista. Mas se você não fizer nada e tirar um ano sabático, daqui 1 ano e meio vai passar do mesmo jeito e você não será um neurocientista. Então invista tempo, invista recursos, invista em você. Aprenda isso, priorize cuidar de você. Uma outra maneira da gente se blindar, da gente se proteger dos distúrbios psicossomáticos é aprender a perdoar. Perdoe a si mesmo, perdoe os outros. Carregar no dia a dia rancor, mágoa, raiva, vai te trazer prejuízo, vai te trazer um monte daquelas doenças lá que eu falei na primeira aula. O prejuízo vai ser seu se você não conseguir perdoar. Aprenda a perdoar, libera perdão. Até porque quem te fez o mal, aquela cachorrada, não deve nem estar lembrando que você existe. Verdade seja dita. De repente, essa hora, ele tá lá na praia, ele tá lá na serra, ele tá lá no shopping, vivendo a sua vida, cantando, tô nem aí, tô nem aí. Mas por que eu vou deixar essa mágoa, essa doença emocional me corroer? Primeiro, se você fez algo no passado que você se arrepende muito, perdoe-se a si mesmo. Segundo, perdoa o outro. Libera. Professor, mas me traíram. Libera. Professor, fizeram a canalice. Libera. Professor, mas me roubaram. Depois que te roubaram, você não sacudiu a poeira, não deu a volta por cima, já não ganhou mais 10 vezes aquilo que te roubaram? Gente, libera. Esse mês, eu não sei se eu contei para vocês, eu tava num corre-corre tão grande,
fazendo Pix, pagando os professores. Na hora que eu fui pagar um professor, eu digitei um número errado da chave Pix dele e o dinheiro foi para outra pessoa no Pix. E não era um valor baixinho, né? Era o valor das aulas dele do mês todo. E aí eu tentei entrar em contato com a pessoa, eu tentei telefonar, porque a chave Pix era um telefone. Eu entrei em contato com o meu banco. Gente, não adiantou nada. Eu perdi aquele dinheiro. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Trabalhar, pagar o professor, porque não recebeu no dia, mas recebeu 2, 3 dias depois. E bola pra frente. Perdeu, perdeu. Perdoar a pessoa que também recebeu o Pix na conta dela e não devolveu, não sendo um dinheiro dela. Perdoa. Agradecer a Deus que a gente pode trabalhar mais e ganhar aquilo que foi perdido. Aquilo que foi perdido ali, no próximo mês Deus vai me dar 10 vezes mais. No próximo ano Deus vai me dar 100 vezes mais. E eu vou ficar lá parado no meu prejuízo? Não, não, não. Aprenda a se perdoar. Blinde-se. Blinde-se, proteja-se das doenças psicossomáticas. Busque ajuda de um especialista. Quando um aluno me pergunta o que eu tenho que fazer para evoluir, para melhorar como pessoa, eu falo para ela 3 coisas: terapia, terapia, terapia. Busque ajuda especializada para você se proteger das doenças emocionais, das doenças psicossomáticas. Entre tantas dicas, é normal ainda não encontrarmos as respostas para lidar com os nossos conteúdos sozinhos. Então, por que não buscar a ajuda de um psicanalista para reavaliar a sua, a minha, a nossa saúde emocional? Terapia é o seu tempo, aonde você pode falar despretensiosamente com o seu didata, com o seu profissional ali, o seu psicanalista didata, e saber que aquilo não vai sair dali, porque o setting terapêutico é um lugar seguro. Ninguém vai saber dos conteúdos que você depositou ali. E fazendo a transferência, você vai se sentir aliviado. Tem dia que eu vou para terapia e parece que saiu aqui, ó, uma tonelada de tanto que eu falei. A terapia minha passa até rápido, porque eu quero falar 2 horas, 3 horas, e o meu doutor só me atende meia hora, 40 minutos. Quando ele me dá uma lambuja, 40 minutos. Gente, fale. Para Freud, a cura está no falar. Tal quem cure. Se você não falar, se você prender isso aí, aquilo ali vai se transformar em um lamaçal, um charco de lodo, uma areia movediça, aonde cada vez mais você vai tentando sair e não vai conseguir sair. Então eu espero que essa aula de número 2, de doenças psicossomáticas, depois você vai ter o seu material didático, sua apostila. Eu espero que essa aula seja de grande valia para cada um de vocês. Aqui estão as minhas redes sociais. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo por um desses canais e nós nos veremos nas próximas aulas, ou presencial no Instituto Fastef, ou um dos nossos polos aí, ou por esse canal, tá bom? Um forte abraço do seu amigo, professor Eduardo Maciel, e eu espero vocês nas próximas aulas.